vocês com a melhor salva de palmas, nosso diácono Glauber. Podeis assentar, querido, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Quem já sentiu a presença de Deus, dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Queridos, o nosso pastor, ele está cumprindo uma agenda. Ele está em Brasília, mas ele deixa um abraço para a igreja. E hoje eu falei com ele, ele está com uma saudade muito grande de vocês. E quando ele sai, ele sempre fica com o coraçãozinho apertado. Mas é a agenda, né? A vida de pastor. E eu creio que a unção dele está neste lugar, amém? Glória a Deus. O que você vai fazer, querido? Você vai olhar para essa pessoa abençoada aí que está do seu lado. Dá o melhor sorriso para essa pessoa. Dá um sorriso grande, querido, para essa pessoa. Fala assim, que bom que você está aqui neste lugar. Que bom que você veio. Eu não sei se você abraçou essa pessoa, então vou convidar você a ficar de pé e dar um abraço bem apertado nessa pessoa. Fica de pé, querido, dá um abraço apertado. Fique de pé, amado. Abraça ela e fala assim, que bom que você está aqui. Abraça a outra pessoa, dá um outro abraço apertadão nessa outra pessoa e fala assim, que bom, amado, que você veio neste lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Prometo ser breve, sucinto e direto com essa palavra. Era uma palavra que Deus acabou de confirmar comigo quando eu cheguei neste culto. Ezequiel capítulo 37. Abra a tua palavra, abra a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Quem não trouxe a sua Bíblia, aproxima de alguém que está com a sua Bíblia ou com a Bíblia. Compartilhe a palavra com essa pessoa. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. A Bíblia diz, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitos, ou muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repita isso comigo. Estavam sequíssimos. Versículo 3, a Bíblia diz, o Senhor me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse ao Senhor, só tu sabes, ó Deus. Então me diz, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a voz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Aleluias. Senhor, nós já oramos, Senhor, nós já glorificamos, nós já te adoramos, Senhor. Mas nesse momento, Deus, nós queremos ainda ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, Deus, é verdade. A Tua palavra, Deus, ela nos liberta, Senhor. E por isso, Deus, que nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui esperançosos, Senhor. Porque a Tua palavra, Deus, ela muda, Deus, a condenação. A Tua palavra, Deus, ela muda qualquer decreto, ó Deus, que vem do inferno contra as nossas vidas. Quando uma palavra do Senhor é liberada do trono, Deus, para as nossas vidas, ó Deus, nós encontramos o milagre. Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Oh Deus, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Oh Deus, que não haja nada, que não haja nenhum impedimento, Pai, para que, oh Deus, venhamos, oh Deus, ouvir a Sua palavra, Deus, nessa noite. É a Tua palavra, Deus, que traz esperança para os nossos corações. Não é a minha palavra hoje, não é os cursos, não é nada sobre mim, mas sim sobre a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Deus, que queremos ouvir nessa noite, porque é a Tua palavra que restaura, é a Tua palavra que sustenta, Senhor. Oh Deus, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Deus, que pode mudar, oh Deus, o cenário das nossas vidas. É somente a Tua palavra, Deus, que vai fazer, oh Deus, o impossível acontecer. E por isso, ó Deus, que nessa noite, Senhor, nós queremos, ó Deus,
ouvir o recado que vem do Senhor, ó Deus do céu. É por isso que nós, ó Deus, estamos disponíveis, ó Deus, para ouvir do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para as nossas vidas hoje. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que ninguém vai sair, ó Deus, deste ambiente sem ser transformados pelo Senhor. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, desde o altar até o fundo dessa igreja, Senhor, a Tua palavra vai trazer transformação, mudança, restauração, liberdade. Nós declaramos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, uma unção que vem do Senhor, ó Deus, através dessa palavra, ó Deus, a qual o Senhor quer ministrar para a Tua igreja. Ó Deus, nós não queremos nada além de Ti, Senhor. Nós queremos somente a Tua palavra nessa noite. Aquilo que sai do Senhor, ó Deus, muda a nossa vida. Ó Deus, que toda frase, pensamento maligno, Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, estar atento, ó Deus, para a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluias. Queridos, o texto de Ezequiel, principalmente o capítulo 37, é um dos textos mais conhecidos do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel, ele teve uma visão e foi levado até um vale de ossos secos. O momento era difícil para o povo de Israel. Era o momento onde existia o cativeiro, era o momento onde o povo estava escravo. A Bíblia diz, quando nós olhamos e analisamos, era uma situação totalmente complicada para o povo de Deus. O cativo trouxe a desesperança, o cativo trouxe a angústia, a prisão ela trouxe para aquele povo naquele momento o desespero. Não existia mais fé, não existia mais esperança. O povo deixou de sonhar, o povo deixou de acreditar, o povo deixou de ter fé. Era um momento muito difícil para o povo de Israel. Naquele momento, Daniel, também contemporâneo de Ezequiel, Jeremias, também contemporâneo de Ezequiel, Daniel profetizando no palácio Pérsia, Jeremias profetizando pelos remanescentes que ficaram do cativo. A Bíblia diz que Ezequiel estava à margem do rio Quebar, e ele recebeu visões de Deus. Essa visão levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Só que a Bíblia diz algo muito interessante, e foi uma virada de chave para mim quando eu comecei a meditar nessa palavra. A Bíblia diz que o vale estava cheio de um exército de ossos sequíssimos. Isso dá a entender que já existia há muito tempo que existia morte naquele lugar. Dá a entender que já fazia muito tempo que aquele lugar estava daquele jeito. A Bíblia diz que foi o Senhor que levou Ezequiel até aquele lugar. Muitas vezes, querido, nós não queremos ser levados pelo Senhor para lugar aonde existe angústias. Muitas vezes nós não queremos ser levados pelo Senhor a um lugar aonde existe escravidão, dor. Muitas vezes nós não queremos ser levados para lugares aonde nós não encontramos mais esperança. Nós não queremos ser levados a lugares aonde tragam angústias para as nossas emoções, para as nossas vidas. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, independente do cenário a qual o Senhor permitiu você entrar, existe uma palavra que vai mudar a história da tua vida hoje. Independente, querido, do cenário a qual você tem visto ou vivido nos dias de hoje, existe uma palavra do trono sendo liberada para você, que vai mudar a sua vida hoje. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim para ele: existe uma palavra liberada de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, foi a Bíblia, foi o próprio Deus. A palavra diz que
em visão, o Espírito conduziu Ezequiel até aquele lugar. Ezequiel, querido, de forma alguma, ele queria fazer essa programação. Porque quando nós olhamos a vida de Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote e de repente ele se tornou um profeta. A Bíblia diz que quando Deus levou Ezequiel para aquele lugar, levou Ezequiel para um lugar onde Deus explicou para Ezequiel: está vendo esses ossos secos? É a forma que está a casa de Israel, é a forma que está o meu povo. O meu povo está aí sem esperança, o meu povo está angustiado, o meu povo está desesperado. Muitas vezes, querido, você se encontra da mesma forma que está esse exército de ossos secos no vale. Muitas vezes você deixou de sonhar, muitas vezes a situação, o cenário está trazendo dor para a sua vida. Você está envolvido em lugares a qual você não queria estar hoje. Você fica pensando: por que a minha casa está passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que tudo isso está acontecendo com a minha vida? Porque o Senhor está permitindo eu viver tudo isso que está acontecendo na minha história. Às vezes o desemprego entrou, às vezes o vício entrou, às vezes a escassez financeira entrou, às vezes a doença entrou, às vezes a infidelidade entrou e o cenário da sua vida está devastado. Mas existe uma palavra do trono para você hoje. Existe uma palavra do trono para a tua história hoje. Queridos, Ezequiel, ele teve uma visão de um lugar morto, mas ao mesmo tempo Deus deu uma visão de vida para Ezequiel. Hoje o Senhor manda te dizer: até então você tinha uma visão de morte, mas eu estou entregando uma visão de vida para você neste momento. Eu estou entregando para você uma visão de bênção. Eu estou colocando nos teus olhos a visão de libertação. Eu estou colocando nos teus olhos hoje a visão da prosperidade. O Senhor manda te dizer nessa noite, querido: não existe nenhum cenário mais poderoso do que a promessa do Senhor para a tua vida. Eu acho que você não está entendendo o que Deus quer fazer com você hoje. O cenário que você está vivendo, querido, ele não é mais poderoso da palavra do Senhor. O cenário que você está vivendo hoje não tem mais poder do que a promessa de Deus para a tua vida. Não existe cenário que tenha mais poder do que a promessa que já foi estabelecida para você. Às vezes você está pensando: a minha casa não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito, não tem mais jeito para mim, não existe mais esperança para mim. Os meus ossos estão sequíssimos. Mas o Senhor pega você pela mão hoje e te levanta e fala: eu ainda sou o Deus da tua vida, eu ainda sou o Deus da tua história, eu ainda sou o Deus que muda todo o cenário da tua vida, em nome de Jesus. Aponta o dedo com carinho para essa pessoa que está do seu lado. Ele ainda é o Deus da sua vida, Ele ainda é o Deus da sua história. Olha para o outro lado e fala: Ele ainda é o Deus da sua história. Existem pessoas que entraram com um cenário totalmente devastado hoje. Começa a dar glória a Deus, querido, porque Deus está restituindo a tua vida agora. Começa a dar glória a Deus porque o Senhor está restituindo a tua história agora. O Espírito está me falando que pessoas estavam desesperadas. Começa a ter esperança porque o Senhor é contigo nesta noite. Começa a ter esperança porque o Senhor está entrando na tua história nessa noite. Passa a ter, querido, fé, porque é o Senhor, é o general da peleja, é o general da tua história. Ele é o Senhor dos senhores, Ele está entrando na tua guerra hoje. Não existe nada que pode parar o poder de Deus, em nome de Jesus. Ezequiel, ele não queria estar naquele lugar, como você também não queria estar passando por nada disso. Mas até aqui o Senhor te sustentou. E Ele vai continuar sustentando você. Existe uma palavra do trono para a tua história hoje. Existe uma palavra do trono para a tua casa hoje. Existe uma palavra do trono para o teu casamento hoje. Existe uma palavra do trono, querido, para
tua história hoje. A tua vida ela não termina em morte, porque o Senhor entrou na tua história agora. A tua vida não vai terminar, querido, em sequidão, em miséria, em escassez, em infidelidade. O Senhor está entrando na tua história e mudando todo o cenário hoje. É isso que Deus está fazendo com você. O povo de Israel já tinha perdido a esperança, estava destruído, eles não tinham para onde voltar. O salmista, no Salmo 126, ele narra muito bem isso. Ele conta essa história. Mas o que é interessante, sabe o que é? Deus permitiu, mas Ele operou. Ele pode permitir, querido, que você esteja passando por alguma situação, mas a mão poderosa dele vai operar sobre a sua vida nessa noite. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, aperta o ombro dela e fala assim: existe poder de Deus nesse altar hoje, existe poder de Deus nessa igreja hoje. Eu sinto a presença de Deus hoje neste lugar. Hoje é um culto diferente, a atmosfera está diferente, o milagre está encontrando você, querido, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte se você crê. Eu creio que Deus está mudando vidas hoje. Eu creio que o Senhor está mudando história hoje. Eu creio que existe milagre hoje. Se o Senhor fez ontem, Ele vai fazer hoje e vai continuar fazendo amanhã, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo pertence a Ele, a terra pertence, tudo pertence a Ele, e Ele vai estender as suas mãos para tocar na sua vida e mudar a tua situação. Ezequiel, ele tinha uma imagem de morte, ele tinha um cenário de cemitério. Muitas vezes hoje o que você enxerga é somente a devassidão das causas, daquilo que está acontecendo com a tua vida, com a tua história, com a tua família, com o teu casamento. Mas o Senhor está mudando a tua vida hoje, amado. O Senhor está mudando a tua situação hoje, querido. O Senhor está pegando você pelas mãos nesta noite e falando para você: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Às vezes você não entende por que você está passando por tudo isso. Às vezes você não entende porque você está vivendo tudo isso que está acontecendo com a tua história. Às vezes pessoas te abandonaram, pessoas te traíram, você confiou, as pessoas te largaram. Às vezes as pessoas foram infiéis com você. Às vezes as pessoas te rejeitaram. Às vezes hoje você está vivendo o pior cenário da tua história. Deus permitiu tudo isso para que o nome dele seja glorificado a partir de hoje na tua vida. Deus ele vai justificar você, Deus ele vai transformar você, Deus ele vai restaurar você, Deus vai fazer por você em nome do Senhor Jesus. Existe um Deus na sua vida, existe um Deus na sua história, existe um Deus de Israel, e esse Deus é o Deus da tua vida hoje, em nome de Jesus. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa igreja, o milagre está encontrando a vida de cada pessoa neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus, que a restituição, a restauração está encontrando a tua igreja nessa noite. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, nenhum cenário é mais poderoso do que a promessa que o Senhor já liberou para a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Essa história é tão interessante, quando nós olhamos o contexto. O povo estava com o coração duro, o povo já estava com dura servir, não queria mais servir, não queria mais ouvir a Deus, porque a dor estava falando mais alto. As pessoas não conseguiam orar, as pessoas não queriam ouvir falar de Deus, porque a dor estava falando mais alto. Nós temos que entender que nenhuma dor, ela é maior do que a voz de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. Nós precisamos entender, querido, nessa noite, que nenhuma dor é maior do que o propósito de Deus para a tua vida ou para a tua história. Existe algo que eu aprendi no meio do caminho. No meio da minha caminhada cristã eu aprendi. Às vezes existe um propósito de dor que a gente passa
durante a nossa vida. Deus permite acontecer um monte de coisa na nossa vida. Pessoas virem, saírem, a gente perder, ter perdas, passar por situações. Mas nada muda aquilo que Deus já estabeleceu. Nada muda aquilo que Deus já entregou para você. Olha para tua mãe, eu sempre falo isso é profético. Aquele sonho que você abandonou ainda existe para a sua história. Aquilo que você clama todos os dias ainda existe para você. Ainda está separado para você. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você não vai desistir. Olha para o outro lado e fala: você também não vai desistir. Hoje o Senhor me trouxe aqui e confirmou para mim que essa palavra ela mexeu muito comigo durante a tarde. Muitas vezes nós damos muita atenção para o cenário que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para fora daquilo que não é de Deus, é desesperador. Quando nós olhamos para os problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, é desesperador. Toda vez que eu olho para aquilo que não é de Deus, diminui a minha fé. Todas as vezes que eu olho para aquilo que não faz parte do propósito de Deus para a minha vida, me traz angústia, me entristece. Mas o salmista Davi, ele fala algo muito interessante: eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Queridos, teus olhos, independente do cenário, não pode ser no cenário. Os teus olhos têm que estar elevados para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Tira os olhos do cenário e comece a ter o olhar para o céu. Tira os olhos daquilo que está difícil para a tua história e começa a olhar para Deus. Tira os olhos dos cenários de derrota e começa a olhar para a promessa de Deus para a tua vida. Tira os olhos da derrota e começa a olhar para a vitória que Deus estabeleceu para você. Querido, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso já é uma verdade e uma promessa para você. Eu não sei se você está entendendo. Você é mais do que vencedor. Então para de olhar para este mundo, para de olhar para os problemas, para de olhar para as decepções e começa a olhar para Deus, porque é de lá que vai vir o teu socorro nesta noite, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Ezequiel tinha todos os motivos para desistir. Ele vem de uma linhagem de sacerdotes, e o plano da vida de Ezequiel mudou. Tudo piorou. Ele foi levado cativo. Ele foi profetizar, ele foi chamado para profetizar no meio de um povo rebelde, no meio de um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Ele tinha todos os motivos para parar. Mas também ele teve todos os motivos para continuar, porque ele sabia que Deus estava com ele. Você pode até pensar que você tem todos os motivos para parar ou para desistir, mas você tem muito mais motivo para continuar, porque Deus é com você nesta noite. Deus é com você nesse dia. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque existe uma promessa para mim. Eu não vou desistir porque existe uma palavra para mim. Eu não vou desistir porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou desistir porque esse cenário não é maior do que o meu Deus. E por isso, Senhor, eu estarei estabelecido em Ti, em nome de Jesus. Então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor lhe dá uma simples direção para Ezequiel. Ezequiel, está tudo difícil, está tudo morto, mas faça o que eu estou te ordenando. Profetiza, porque vai haver vida. O que Deus está falando para você, profetiza, porque vai haver vida. Profetiza, porque vai haver vida. Profetiza, porque o cenário vai mudar. Profetiza. Profetiza, querido, já não é mais sobre você, é sobre aquilo que Deus liberou para você. Não é mais sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que Deus falou do trono para que você faça. É isso que Deus está mostrando para você. Comece a profetizar. O vale de ossos secos vai se tornar vida na tua história, em nome de Jesus. Querido, muitas vezes nós
não damos muita atenção nessa palavra, mas uma palavra mudou um cenário, uma palavra mudou uma vida, uma palavra mudou uma nação. E essa mesma palavra é a palavra que Deus libera para você nessa noite. Então comece a profetizar. Eu não sei quais as causas da sua vida, eu não sei como você entrou nesse lugar, eu não sei de que jeito que você chegou aqui hoje, mas Deus está mandando você profetizar. Eu não sei como é que está a tua família, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho. Existem pessoas aqui que já venceram doenças, existem pessoas aqui que já venceram o desemprego, existem pessoas aqui que têm vencido o álcool, as drogas, a prostituição. Querido, sabe por que você até hoje está de pé? Porque até aqui o Senhor te sustentou. E nada vai mudar. E o Senhor vai com você até o final. É em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Por um instante você vai curvar a sua cabeça. Se essa palavra está fazendo sentido para você, querido, eu sei que você está imaginando o cenário da sua vida. Eu sei que você chegou aqui. Existem pessoas que vieram sem esperança, como se fosse a última vez, pensando em desistir. Mas a partir desse momento você vai começar a profetizar sobre aquilo que está morto na sua vida. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa profetizar, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa profetizar, mas o Espírito Santo sabe. Então, querido, neste momento, não é sobre o cenário, mas sim sobre aquilo que Deus vai fazer agora. Então comece a profetizar, comece a declarar. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa o Senhor manda você fazer. Começa a declarar vitória, começa a declarar esperança, começa a declarar novamente. Se isso tudo está fazendo sentido para você,